Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Passando por aqui para deixar mais uma palavra para meditação, mais uma palavra que Deus possa falar em cada coração. Meditando na palavra de Deus, nós vemos que a Bíblia ela é recheada de situações, de circunstâncias, de personagens que nos dá exemplo a ser seguido, mas também nos dá exemplo a não ser seguido, porque nos mostra o final, e o final nem sempre é agradável. Aqui no capítulo 2 do livro de Primeiras Reis, aparece um personagem que vai... como eu posso dizer, ele vai receber a consequência da sua atitude, da sua decisão. Mas para que possamos entender a consequência, temos que voltar um pouquinho na história. A Bíblia vai dizer que quando Davi ele está fugindo de Absalão, quando ele está fugindo, porque Absalão se levanta para usurpar o trono do pai, consequência do pecado, consequência do erro de Davi. E agora Davi está fugindo, a Bíblia diz que aparece um homem no meio deste caminho de fuga, no meio deste caminho de angústia, no meio deste caminho de dor. Aparece um homem por nome de Simei, que era da família do rei Saul, ele era um benjamita. E ele começa a amaldiçoar a Davi. Ele chama Davi de filho de Belial, de homem sanguinário, de usurpador de trono, porque na mentalidade dele, Davi tinha usurpado, Davi tinha tomado o trono de Saul. E ele não só xinga, mas ele também apedreja, ele começa a tirar pedras em Davi. Por que Simei faz isso? Simei, ele, na imaginação dele, no pensamento dele, ele tinha certeza que Davi nunca mais voltaria para Jerusalém, que Davi nunca mais se assentaria no trono, que aquele momento seria o fim de Davi. Mas o que Simei não entendia é que há um coração quebrantado e contrito, é a palavra de Deus, ele não despreza. Davi pecou, ele pecou, mas Davi também se arrependeu. Davi, ele se humilhou, Davi, ele se lançou aos pés do Senhor. E através disso, de um arrependimento de alma, ele alcançou a misericórdia. E agora Davi, ele volta para Jerusalém. Deus devolve o trono a Davi. Deus devolve a autoridade sobre a vida de Davi para que ele pudesse retornar para Jerusalém e tornar a assentar no trono. E a Bíblia vai dizer que quando Simei fica sabendo que Davi agora está sendo restituído, que o reinado está sendo restituído às mãos de Davi, Simei sai correndo ao encontro de Davi para se humilhar, para, jogar aquela conversa, aquela famosa língua lisonjeia, que fala aquilo que o coração não está sentindo, mas só para fazer uma média, enfim. Mas Davi estava com o coração alegre, em paz com Deus, e Davi disse: hoje ninguém vai morrer. Então Simei, ele meio que se livra, porque a atitude que ele teve era de traição, e por ele ter traído o rei Davi, ele poderia sim ser morto. Mas Davi não determina a morte dele. Davi diz assim que ninguém ia morrer naquele dia. Então Simei, segue a vida dele, tudo tranquilo. Davi volta a reinar, muitas coisas acontecem. Mas agora a Bíblia vai dizer que Davi já está velhinho. E ele começa, agora já tinha passado, já tinha mandado ungir a Salomão, o novo rei. E agora ele começa a passar as últimas instruções para Salomão. E dentro dessas últimas instruções para Salomão, ele comenta acerca de Simei. Davi fala para Salomão acerca de Simei, para que Salomão não esquecesse do dia em que Simei o amaldiçoou com palavras tão perversas.
Davi morre, Salomão está reinando, e a Bíblia vai dizer que Salomão chama Simei. Salomão chama Simei e tem uma conversa com ele. E ele diz assim, olha, eu não esqueci do dia que você amaldiçoou meu pai. Não esquecemos dessa conversa, mas vamos fazer um acordo. A partir de hoje, você tem que habitar em Jerusalém. E você não pode ultrapassar os extremos, muito menos atravessar o ribeiro. Você tem que habitar e ficar em Jerusalém. Enquanto você habitar, ficar dentro de Jerusalém, nada vai lhe acontecer. Nenhum mal vai te acontecer. Mas se um dia você sair de dentro de Jerusalém, aí o acordo está quebrado. Simei se viu em completa vantagem, porque ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia também das consequências que ele poderia acarretar, que na verdade era a morte. Então ele sai alegre, boa essa palavra, ele falou pro rei, boa essa palavra, tô de acordo, tá combinado, tá tudo certo, fechou. Mas a Bíblia vai dizer que depois de 3 anos, Simei recebe a notícia que 2 servos seus fugiu para outras terras. E o que ele faz? Ele sai e vai atrás dos servos. Ele esquece completamente, ou finge, que esquece da palavra que o rei havia determinado. Ele sai e vai atrás dos servos, porque era o que ele achava correto, era o que ele achava certo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Salomão fica sabendo que ele saiu e foi atrás de servos e voltou, Salomão manda chamar. E Salomão conversa com ele com clareza e diz assim, não foi isso que nós combinamos. Você acertou comigo, você fez uma aliança comigo e você aceitou a aliança de que você ficaria bem se você ficasse em Jerusalém. Você estaria bem se você estivesse dentro de Jerusalém. Salomão não levou em conta que ele foi em busca de servos fujões, de escravos fujões. Salomão não levou em conta, Salomão só trouxe a mensagem dizendo, nós fizemos uma aliança. Enquanto você ficasse dentro de Jerusalém, nos parâmetros de Jerusalém, você estaria seguro. Você estaria guardado, mas por causa da sua desobediência, você sabe a consequência. E não é por engano, porque já foi combinado. Você aceitou o combinado. Simei tem um grande problema. Todo Simei tem um grande problema. Ele acerta um combinado com o rei. O rei dá uma chance, porque ele já veio de lá de trás fazendo coisas erradas, mas o rei estende a mão, dá uma chance para ele, mas o Simei, ele tem um problema muito sério. Ele acha que com o tempo, depois de um certo tempo, ele pode começar a tomar decisões do que ele acha certo, do que ele pensa que é o correto, se esquecendo completamente da aliança, do compromisso que ele fez com o rei, que era ficar em Jerusalém. Se o compromisso que o rei fez com você para que você tenha vida é ficar em Jerusalém, não questione. Mas eu estou perdendo, irmã Patrícia. Eu estou ficando no prejuízo. Prejuízo maior vai ser se você sair de Jerusalém. Eita glória! Prejuízo maior vai ser se você sair de Jerusalém, porque a aliança já foi feita, o compromisso foi selado, você já está no lucro pelas atitudes que você tomou. Uma chance já foi lhe dada, o rei já lhe deu uma chance, e agora você quer justificar? Porque servos fugiram. É porque eu tô no prejuízo. Porque estão me afrontando. Porque eu tenho que resolver do meu jeito. Então saia de Jerusalém. Saia de Jerusalém. Porque esse personagem aqui, ele resolveu sair. Depois de 3 anos ali quietinho na obediência, ele resolveu sair. A consequência foi morte. O rei foi ruim? Não.
O rei selou uma palavra com ele. Ele estava ciente, como você está ficando ciente neste dia chamado hoje. Não saia de Jerusalém, para que a consequência não bata a sua porta. Porque o rei já estendeu o cedro, o rei já lhe deu uma chance. Se você ficar dentro dos parâmetros, se você ficar dentro dos parâmetros, encaixado, vivendo o que o rei mandou, você vai viver. Agora, se você querer tomar decisão, tomar atitude, resolver do teu jeito e sair do lugar que o rei mandou você ficar, então aceita as consequências. Aceita as consequências. Porque é assim. A palavra do rei, ela foi dita, você aceitou. Então agora anda conforme a palavra do rei. Simei não quis ficar no prejuízo. E a consequência foi bem pior. Porque talvez ele achou que o rei vai entender o meu lado. Simei tem esse problema. Ele acha que o rei tem obrigação de entender o lado. Ele acha sempre que o rei vai ter que aceitar o lado dele. Mas, na verdade, o rei tem compromisso com a palavra. E a palavra já foi em concordância. Aceitou? Se encaixa dentro da palavra. Não faça como Simei, que tomou a decisão de ir, sabendo que o rei mandou não ir. E aí veio a consequência. Ele perdeu a vida por causa da desobediência. Não faça, não siga o exemplo de Simei, mas acate o conselho da palavra de Deus. Abrace o conselho da palavra de Deus. Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Pegue a essência da palavra. Que Deus abençoe. Até o próximo momento da palavra. Em nome de Jesus.